Olá, cursistas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de nossa disciplina. Só para relembrar o que já foi visto nas duas últimas aulas, vimos os conceitos sobre qualidade, as 7 ferramentas da qualidade, as normas que compõem a ISO 9000, o ciclo PDCA, fluxograma, os 5 censos, a ferramenta 5W2Hs, o diagrama espinha de peixe. Nesta aula de hoje, vamos estudar o diagrama de Pareto, este que faz parte da lista das 7 principais ferramentas da qualidade e que tem por objetivo identificar as causas que determinam a maioria dos problemas de perda da qualidade. O diagrama de Pareto é um recurso gráfico utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas. Sua origem decorre de estudos do economista italiano Pareto e do grande mestre da qualidade, Juran. O diagrama de Pareto torna visivelmente clara a relação ação-benefício, ou seja, prioriza a ação que trará o melhor resultado. Ele consiste num gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências da maior para a menor e permite a localização de problemas vitais e a eliminação de perdas. Bem, como fazer o diagrama de Pareto? Alguns passos importantes. Determine o tipo de perda que você quer investigar. Especifique o aspecto de interesse do tipo de perda que você quer investigar. Organize uma folha de verificação com as categorias do aspecto que você decidiu investigar. Preencha a folha de verificação, faça as contagens, organize as categorias por ordem decrescente de frequência, agrupe aquelas que ocorrem com baixa frequência sob denominação outros e calcule o total. Calcule as frequências relativas, as frequências acumuladas e as frequências relativas acumuladas. Por exemplo, como seria a distribuição das peças segundo o tipo de defeitos? Defeito, então aqui temos A, B, C, D e E. As frequências relativas e frequência acumulada. O diagrama de Pareto estabelece prioridades, isto é, mostra em que ordem os problemas devem ser resolvidos. Verifique e teste diversas classificações antes de fazer o diagrama definitivo. Estude o problema medindo em várias escalas. Quebre grandes problemas ou grandes causas em problemas ou causas específicas, estratificando ou subdividindo os aspectos mais específicos. O diagrama de Pareto é uma figura que permite visualizar a estratificação de dados segundo critérios de priorização. É uma forma de descrição gráfica onde procuramos identificar quais itens são responsáveis pela maior parcela dos problemas. Este princípio também ficou conhecido como Lei 2080. Em termos práticos, significa afirmar coisas como 20% do tempo gasto com itens importantes são responsáveis por 80% dos resultados, ou 20% dos itens em estoque respondem por 80% dos custos, ou 20% do tempo gasto em planejamento economiza até 80% do tempo de execução, ou 20% dos clientes representam 80% do faturamento do seu negócio. 20% das empresas detêm 80% do mercado. 20% dos defeitos são responsáveis por 80% das reclamações. Assim, quando se identificam e coletam dados sobre um processo, é possível identificar as porcentagens atribuídas a cada uma das causas, ou outro parâmetro que esteja sendo estudado. Com isto, podemos identificar
quais elementos são críticos ou prioritários, merecendo maior atenção e cuidado de nossa parte. Temos aqui o modelo gráfico típico para um diagrama de Pareto. Como exemplo, vamos considerar o resultado de uma pesquisa sobre os principais tipos de lesões por acidentes domésticos em uma determinada cidade. Repare que a coleta de dados terá usado um formulário de dados, como já estudado. Os resultados são hematomas, queimaduras, cortes e fraturas. Para construir o diagrama de Pareto, organizam-se os dados segundo a quantidade de ocorrências. Veja o resultado no exemplo abaixo. Tipos de lesões em acidentes domésticos. Então, o valor atribuído à quantidade de ocorrências e os tipos de lesões, que foram cortes, hematomas, queimaduras e fraturas. É comum ser incluído no diagrama de Pareto valor em porcentagem e o valor acumulado das ocorrências. Desta forma, é possível verificarmos o efeito acumulado dos itens pesquisados. Neste caso, a figura mostra qual é a participação de cada item individualmente e também a participação de hematomas mais queimaduras, hematomas mais queimaduras mais cortes, hematomas mais queimaduras mais cortes mais fraturas. Vamos acompanhar o passo a passo de elaboração do diagrama de Pareto, a partir de um exemplo prático. Vamos iniciar? Como todas as ferramentas vistas até aqui, esta também é composta de alguns passos para a elaboração. Propomos 5, no qual vamos estudar a sua construção a partir de um exemplo prático. Exemplo, os condomínios que um edifício comercial vem reclamando da qualidade das instalações prediais. O proprietário do edifício pretende iniciar as reformas necessárias e, para tanto, solicitou ao síndico do condomínio quais serviços ou obras deveriam ser priorizadas. O síndico sabiamente organizou os dados das reclamações recebidas ao longo do último trimestre e iniciou a elaboração de um diagrama de Pareto. Como elaborar um diagrama de Pareto? Primeiro passo, criar uma tabela listando os problemas identificados e o número absoluto de ocorrências de cada um. Então, eu vou ter o número de ocorrências, né? 1, 2, 3 e assim por diante, a descrição dos problemas identificados e o número de ocorrências de cada problema que foi identificado. No segundo passo, eu vou registrar o percentual relativo de cada ocorrência. Então, eu vou ter o número, né, das ocorrências, a descrição dos problemas identificados, o número de ocorrência e a porcentagem do total. No terceiro passo, iremos classificar as ocorrências em ordem decrescente e calcular o percentual acumulado das ocorrências. A partir do percentual do problema com maior número de ocorrências, você deve somar o percentual da ocorrência de cada problema ao percentual acumulado da ocorrência anterior. Então, eu vou classificar as ocorrências em ordem decrescente e calcular o percentual acumulado das ocorrências. Então, eu vou ter a descrição dos problemas identificados, o número de ocorrências, a porcentagem
desses problemas ocorridos e a porcentagem acumulada. Na tabela, temos os problemas ordenados em ordem decrescente. O problema das lâmpadas queimadas tem o maior número de ocorrências, seguido do entupimento das instalações sanitárias e assim por diante. O percentual acumulado do problema lâmpadas queimadas é igual ao percentual relativo, pois se trata da primeira. Já o percentual acumulado do problema entupimento das instalações sanitárias é igual à soma de seu percentual relativo, 19,63%, ao percentual acumulado do problema anterior, lâmpadas queimadas, 23,93%, totalizando 43,56%. No quarto passo, vamos elaborar um gráfico de barras para ser apresentado junto com a tabela anterior. Então, as principais reclamações registradas. Em seguida, acrescentar o eixo dos percentuais acumulados à direita no gráfico e ligar os pontos correspondentes a estes percentuais. Percebam que dos 10 problemas da qualidade detectados, 5 deles, 50%, respondem por aproximadamente 80% do número de ocorrências. Ou seja, a solução destes 5 problemas terá um impacto significativo na percepção da qualidade das instalações prediais do edifício comercial por parte dos condomínios. Agora, vamos conhecer outro método empregado em projetos que visam a melhoria da qualidade, o MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. Vamos conhecer suas fases e, principalmente, a aplicação das ferramentas da qualidade a partir desta metodologia. O método de análise e solução de problemas foi adaptado no Brasil pelo professor Vicente Falcone, utilizando como base o ciclo PDCA. O método é composto por 8 fases principais. O monitoramento e o gerenciamento dos processos operacionais de qualquer organização são premissas básicas para a redução de deficiência produtiva e, consequentemente, a garantia de obtenção de produtos finais que atendam às especificações pré-determinadas e expectativa do indicador de metas. Neste aspecto, o planejamento e controle da qualidade consistem na utilização de ferramentas e metodologia específicas do programa de qualidade, tendo elas como objetivo a manutenção e continuidade da conformidade dos processos operacionais. O planejamento da qualidade consta de alguns estágios: determinação das necessidades ou exigências dos clientes, tradução destas necessidades numa linguagem da empresa, desenvolvimento de um produto e processo que satisfaça a essas necessidades, otimização das características do produto, de tal forma a atender simultaneamente às necessidades da organização e da qualidade. Método de análise e solução de problemas. Estes estágios circulam dentro do ciclo PDCA, pois em qualquer organização, durante o seu planejamento da qualidade, deve-se identificar os seus clientes internos em potencial, determinando quais são as suas necessidades, levando posteriormente estas demandas para a linha de produção para produzir em escala industrial, desenvolvendo um melhor produto para satisfazer as necessidades da cadeia do processo produtivo e, posteriormente, estar à busca da melhoria contínua, otimizando e melhorando as características do produto de forma que atenda os custos operacionais de qualquer empresa.
Antes de iniciarmos a compreensão de cada uma dessas fases, é importante resgatarmos a definição de método. O que significa método? Sequência lógica de ações, empregada para atingir determinado objetivo. Pois bem, vamos pontuar. À medida que avançamos na compreensão do método, a correta aplicação de algumas das principais ferramentas da qualidade existentes, destacando aquelas já vistas anteriormente. As fases do MASP e suas ferramentas principais. Identificação do problema, brainstorming, diagrama de Pareto, observação do problema, análise de dados, gráficos, planilhas, análise das causas, técnicas dos 5 porquês, diagrama de causa e efeito, elaboração do plano de ação 5W2H, execução do plano de ação, treinamento de todos os envolvidos na ação, verificação da eficácia da ação, métodos estatísticos de controle, padronização, estabelecimento de padrões de processo, conclusão, auditoria final. As fases do MASP e a elaboração do plano de ação. Fase 1. Identificação do problema. Vimos anteriormente como é fundamental a correta definição de um problema. Lembrem-se que um problema é identificado por uma não conformidade, o não atendimento de um requisito do produto, serviço ou processo. Fase 2. Observação do problema. É a fase de investigação para subsidiar a próxima fase de análise das causas. Fase 3. Análise das causas. Algumas ferramentas vistas anteriormente podem ser muito úteis nessa fase. Destacamos a técnica dos 5 porquês e o diagrama de causa e efeito. Fase 4. Elaboração do plano de ação. A partir da identificação, observação e análise das causas que afetam a qualidade, são planejadas as ações para minimizar ou eliminar o problema. Na fase 5, temos a execução dos planos de ação. Aqui colocamos em prática as ações planejadas. É necessário treinar todos os envolvidos, visando eliminar as causas do problema. Fase 6. Verificação da eficácia da ação. Seguindo o exemplo dado na fase anterior, supondo que o plano de ação consiste na adoção de uma nova técnica de gestão, a modificação na forma de trabalho deve trazer novos resultados, os resultados previstos. Na fase 7, temos a padronização, que tem por objetivo evitar que o problema identificado no início do método é que deu origem a todo o projeto de melhoria da qualidade. Não volte a repetir. Na fase 8, temos a conclusão. Nesta última fase, podemos relacionar problemas remanescentes e as novas oportunidades de melhoria da qualidade, observadas durante a implantação do projeto atual. Vamos agora dar início à compreensão de ferramentas que têm a função de nos auxiliar no controle da qualidade. Vamos falar de forma geral sobre estes métodos estatísticos de controle e vamos aprender a elaborar uma folha de verificação. Das 7 ferramentas apresentadas, já estudamos as 3 primeiras, consideradas ferramentas da fase de qualidade e planejamento. Já estudamos também o conceito PDCA, os 5 sensos, a técnica dos 5 porquês, 5W2Hs e o MASP. Falta estudar agora as últimas 4, o histograma, as folhas de verificação, o gráfico de dispersão e cartas de controle.
O histograma, o gráfico de dispersão e as cartas de controle são ferramentas baseadas em estatística. As folhas de verificação não utilizam estatística, mas podem ser consideradas uma ferramenta do grupo dos métodos de controle da qualidade, pois nos auxiliam na coleta de dados. Os métodos para controle da qualidade, baseados em estatística, são de tamanha importância para a gestão, que existe em uma área bem delimitada de pesquisa sobre o tema, o controle estatístico de processos, também conhecido pela sigla CEP. Vamos ver agora o que é uma folha de verificação. Ao coletarmos dados, é importante dispô-los de forma clara para facilitar o posterior tratamento, ou seja, é necessário planejar a coleta de dados. Sua origem precisa ser claramente registrada. Os dados devem ser registrados de modo que possam ser facilmente utilizados. Para isso, fazemos uso de uma ferramenta chamada folha de verificação. O objetivo principal é organizar os dados simultaneamente à coleta para que possam ser facilmente usados mais tarde. A folha de verificação facilita a própria atividade de coleta de dados e garante também a integridade do registro dos dados. Já sabemos da importância da coleta de dados de maneira simples, segura e num formulário fácil de usar. A folha de verificação é um formulário ou planilha onde os itens a serem verificados já estão impressos. Ali fica reservado o espaço para o registro dos dados coletados no momento da retirada de amostras, seja no processo ou na inspeção final. Exemplo de uma folha de verificação para inspecionar atributos. Para registrar dados que indicam problemas da qualidade ou de segurança. Geralmente, os atributos estão diretamente relacionados às características da qualidade que o produto deve apresentar. Por exemplo, determinadas especificações técnicas podem-se utilizar as folhas para levantar dados sistematicamente com a relação de frequência de diversos efeitos. Possui a vantagem de que o fato é registrado no momento que ocorre, utilizando também para levantar a proporção de itens não conformes, inspecionar atributos, estabelecer a localização de defeitos no produto final, levantar as causas dos defeitos, estudar a distribuição de uma variável e monitorar um processo de fabricação. Vamos aprender a construir um histograma. Trata-se de outra importante ferramenta utilizada no controle da qualidade. A partir do histograma, podemos visualizar mais facilmente a distribuição dos dados de uma amostra. No controle da qualidade, tentamos descobrir fatos através da coleta de dados e então tomamos a ação necessária baseada neles. Dados são obtidos medindo-se as características de uma amostra. Aqui inserimos a ferramenta de qualidade denominada histograma, que nos permite uma visualização rápida, global e objetiva dos dados. Temos aqui um histograma com a distribuição dos valores obtidos a partir da medição do peso das amostras de determinado produto. Foram coletados ao todo 140 amostras, ou seja, obtivemos ao final da medição 140 valores de peso. Como saber em torno de quais deles se concentram a maioria dos dados? Quais foram o menor e o maior valor obtido? Então,
Com isto, vamos construir agora um histograma. Etapas para a construção de um histograma. Etapa 1. O cálculo da amplitude, que chamamos de R, do conjunto de amostras coletadas. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor dos valores observados. Etapa 2. Determinação do intervalo de classe. Etapa 3. Para a construção do histograma, vamos preparar o formulário da tabela de frequência. Consiste em preparar um formulário no qual possam ser registradas as classes, o ponto médio, as marcas de frequência e a frequência em cada classe. Etapa 4. Cálculo do ponto médio da classe. E etapa 5, a contagem das frequências. Vamos falar sobre os tipos de histograma e sua interpretação. Os histogramas podem ser do tipo normal, picos duplos e assimétricos. Vamos ver agora um por um deles. Histograma tipo normal. Esse histograma é considerado desejável na avaliação dos processos industriais. A média dos dados está no centro do desenho, pois as frequências mais altas encontram-se também no centro da figura. Picos duplos. Nesse histograma, podemos observar que as frequências são baixas no centro, apresentando picos fora do centro. Neste caso, podem estar misturados produtos oriundos de processos diferentes, sendo necessária uma investigação mais aprofundada. Depois desta identificação, procede-se à construção de 2 histogramas, um para cada família de dados. Nisto consiste o processo de estratificação. Assimétrico. Um histograma assimétrico resulta de processos industriais fora do controle de especificação. Ao contrário do histograma normal, no histograma assimétrico, observamos uma grande concentração de dados nos extremos do gráfico. Esta concentração pode ser observada tanto à esquerda do centro da figura, assimetria positiva, quanto à direita do centro, assimetria negativa. Nesta aula, falamos sobre a origem do diagrama de Pareto e aprendemos a elaborá-lo, seguindo 5 passos para a sua construção. Fundamentalmente, aprendemos a interpretar o diagrama de Pareto. Conhecemos o MASP, o método baseado no ciclo PDCA, onde analisamos a reunião e a correta aplicação das ferramentas da qualidade dentro do método. Vimos também que o MASP é composto por 8 fases. Nesta aula também revisamos as 7 ferramentas principais da qualidade, relembrando aquelas que já estudamos e destacando o grupo das ferramentas baseadas em estatística e que fazem parte do controle estatístico de processo. Aprendemos também os tipos de histograma, normal, picos duplos e assimétrico. Então, cursistas, é isto aí. Espero que tenham aprendido mais um pouco na nossa aula de hoje. Até a próxima aula.